Alinhamento para um mover... Rapaz, eu tô um pouquinho perdido, tá? É por causa do tempo e a mente muita coisa. Mas vai dar certo, que a palavra está no coração e ela vai sair e vai entrar no teu. Se não entrar também, vai entrar do mesmo jeito que você abre ele. Alinhamento para um mover profético. É o tema que estamos em março. Estamos em março, né? Março. Além do tema de março, que é alinhamento para um mover profético, estamos navegando, estamos surfando, estamos andando, caminhando num tema, numa temática, num propósito de governo, que é o tema do nosso ano. Alex, põe um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor, aqui em cima. Numa temática de governo, né? É o tema da CPRV em 2025, para a nossa vida, para a nossa casa CPRV, e para a nossa casa, para a sua casa e para a minha casa. Então, eu quero separar de certa forma essas... Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar o mais rápido possível. Separar... Nem vou pedir para você cantar agora. Apesar que era melhor, né? Tu canta, eu oro, se pegar fogo, eu nem prego. Já vai direto, recebe na adoração e já foi. Tá inspirado, varão? Medley, tu viu o medley dele hoje? 16 músicas e meia. Se o pastor não sobe, filho, o bichinho é até quinta-feira. Falei, rapaz, vai parar onde? Mas eu quero falar com você sobre alinhamento, sobre movimento e sobre profecia. Apesar de ser um tema e as palavras estarem ligadas, nós vamos fazer isso, mas eu quero falar sobre essas três palavras. Eu quero falar sobre o entendimento de alinhamento, eu quero falar com você sobre o entendimento de movimento e eu quero falar com você sobre o entendimento do profético e da profecia. Você que já me conhece, você sabe que a minha mensagem ela é geralmente bem prática, bem pontual para a sua vida, para você sair daqui e fazer alguma coisa para mudar esse negócio aí, que é a tua vida, que eu não sei se está dando certo ou se está dando errado. Então, no geral, minha mensagem é nesse formato, para que você vire uma chave, né? Eu lembro exatamente do dia em que eu entendi, em que eu aceitei, exatamente, dia, hora, lugar, situação. Eu lembro exatamente do dia, hora e momento em que eu aceitei, eu entendi o meu ministério. Eu lembro da situação em que eu me encontrava, do contexto, do que a CPRV estava vivendo, porque fazia sentido para o que eu também estava vivendo. E eu lembro exatamente do dia em que o Senhor na verdade ele me chamou desde o ventre, desde antes da fundação. Mas, digamos que eu lembro do dia em que de fato eu fui chamado, ou que eu entendi esse chamado do Senhor. É interessante que, não sei aos pastores aqui presentes, que já são pastores, aos diáconos do conselho, aos outros diáconos, enfim, você que já entendeu o seu chamado, né? Interessante que nesse dia é como se tivesse caído um peso sobre minhas costas. Não um peso de forma pejorativa ou negativamente falando, mas um peso de responsabilidade. Um senso de responsabilidade do dia em que eu entendi meu ministério, entendi para aquilo que o Senhor estava me chamando, me convocando, e não podia passar desse tempo. Isso que é mais interessante, no meu caso. Eu lembro que naquele dia eu senti um temor muito grande e sobre os meus ombros recaiu esse peso e esse senso de responsabilidade, de entender que a partir dali eu estava dizendo sim para um chamado e de entender que eu precisava honrar isso e fazer isso acontecer. Isso tem tudo a ver com o governo. Por que isso tem a ver com o governo? Porque foi a partir desse momento que eu passei a governar essa esfera da minha vida. Até o dia em que eu ainda não tinha entendido ou aceitado o meu ministério, entendido de fato para que o Senhor estava me chamando e aceitado isso, essa esfera da minha vida não estava sendo governada. E a partir do dia que eu entendi, eu peguei o governo, né, dessa esfera da minha vida. Eu passei a governar essa esfera da minha vida e olhando para trás eu vejo um crescimento exponencial. Sou suspeito de falar porque eu estou falando de mim. Mas o que eu estou querendo dizer para você com isso é que você precisa agarrar as palavras que saem desse altar
para começar a governar as esferas da tua vida. Só que você só governa depois do entendimento. Para ter governo, primeiro precisa ter entendimento. Eu não quero pregar de novo o que eu preguei aqui quinta-feira retrasada em Romanos 12:2 sobre a renovação da mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para você governar a sua vida, ou começar a governar alguma camada ou esfera da sua vida, você precisa ter entendimento sobre isso. E o que nós, como seres humanos, fazemos muitas vezes é empurrar situações da nossa vida com a barriga. Falávamos aqui hoje sobre isso na escola ministerial de manhã, quando eu falava da frequência dos alunos da escola ministerial, que para a primeira aula foi um absurdo de lindo, e para hoje, quinta aula, se eu não me engano, ridiculamente feio. Desculpa a expressão, mas é um fato. E eu falei, o que aconteceu? A aula não está sendo boa, ou é só mesmo o clichê do brasileiro que começa as coisas e não termina? Aí o pastor falou, mas também não desiste. O brasileiro não desiste, mas também para terminar leva um tempo. Então, o governo vem a partir do entendimento. E nós olhamos para a nossa vida muitas vezes, meu Deus, deixa eu caminhar. E nos falta entendimento para as esferas da nossa vida. E aí a gente olha o tempo passar, a gente olha os anos passar, e a gente olha para trás em algumas esferas da nossa vida, você olha e fala, caramba, eu estou no mesmo lugar. Porque você não está governando, porque você não tem entendimento, você não mudou a sua mente, você não transformou a sua mente para isso. Mas vamos lá. Eu tentei caminhar para Tentei não, eu achava que a palavra era outra, mas o Espírito me corrigiu a tempo. Eu também, de certa forma, pensei de mim mesmo em me inspirar para uma palavra, não que fosse somente para o pastor Carlos, mas para o pastor Carlos, mas que também fosse para a igreja, porque hoje é aniversário dele e tal. Mas não é isso que o Espírito quer. E eu entendo que cada um de nós carrega uma mensagem. E a mensagem que ecoa dentro de mim é uma só. É a entrega, é a convicção de chamado, é a renúncia para de fato viver algo que tem valor. E não fingir que está entregando e renunciando para alcançar alguma coisa. Não é assim que funciona. Mas eu quero ler com você, e abre aqui para mim, por favor, Isaías 6. E a gente volta para lá. Isaías 6, a partir do versículo 1. Eu acho que eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer hoje, dessa vez. Você me perdoa. Se não quiser me perdoar também, não tem problema. Mas vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: é dia de morte aqui hoje. Pesado, né? Sim. É isso. Vai se achando aí, meu filho. Vai se virando. Eu queria pedir para você, meu Deus, o Deus me ajuda a correr ou ele para esse relógio. Mas vamos lá. Eu vou até onde o Espírito disser que eu tenho que ir. Se parar na metade, está tudo certo. A palavra vai ser entregue até onde tiver que ser. Mas eu quero que você abra o coração para essa mensagem, não que você não tenha que abrir para outras. Mas eu tenho total ciência de que eu comunico a um público e de que nem todos aqui talvez tenham simpatizam com a minha mensagem ou com a minha forma de pregar. Talvez realmente você tenha uma preferência pela pastora Niana, pastor Carlos, pastor Humberto, assim consecutivamente, e está tudo bem. Eu sei que eu não vou alcançar todos os públicos nunca, e por isso que Deus tem usado células novas para falar e dirigir a noiva, e direcionar a noiva. Mas eu queria que você de fato tivesse o coração aberto para essa mensagem de hoje, para você sair daqui com entendimento e de fato você conseguir transformar a sua vida e direcionar ela para o destino e propósito que Deus tem. E não olhar para trás mais um ano e ver que você não saiu do lugar. Então vamos lá. Tem outra versão? Por favor. Pode ser. Almeida Corrigida Fiel, né? Pode ser. No ano em que morreu o rei Uzias,
Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, disse Isaías, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Somente até aí. Alinhamento, pode voltar o tema: alinhamento, movimento e profecia. Alinhamento, antes de tudo, é transformação e renovação da mente. Alinhamento, antes de tudo, é morte. Morte da carne, morte do eu, morte dos seus prazeres, morte dos nossos interesses, morte das nossas vaidades, morte dos nossos projetos, morte dos nossos planos, morte de tudo que somos. Porque se tudo que somos... Como assim, Daniel? Não entendi agora. Tudo? Porque se tudo que somos até agora não é para a glória de Deus, não responde a uma pergunta quando Deus pergunta: a quem enviarei? E eu e você respondemos: eu, Senhor, eis-me aqui. Então sim, morte de tudo que eu e você, nós, no caso, somos. Morte das nossas vontades. Às vezes, morte da nossa opinião formada, que não é desconstruída nem pelo poder do Espírito, nos afasta do nosso propósito. Morte. Por isso hoje é dia de morte. Eu já vou te adiantar aqui, até porque eu não tenho muito tempo, você vai ter que matar alguma coisa aqui hoje. Você vai ter que deixar morrer alguma coisa aqui hoje. Se eu fosse você, não deixava passar dessa noite. Isaías, um profeta, era alguém que carregava uma mensagem de justiça para aquele tempo. Alguém que carregava uma mensagem que apontava para o Messias. Alguém que carregava uma mensagem de restauração para uma nação, sobre justiça para uma nação, sobre conserto para um povo. Isaías foi esse profeta. Alguém que apontava, que tinha uma palavra, uma mensagem na sua boca de direção, de exortação, de restauração, de conserto para aquele tempo. Depois de Salomão, Israel se divide em 2 reinos, o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, Judá. Se eu não me engano, se eu não estou trocando.
E o reino de Israel passou por alguns reis e o reino de Judá por alguns, mas aqui estamos no momento cronológico em que Uzias foi rei de Judá, daquela parte de Israel. E, se eu não me engano, na mesma época em que Uzias era rei, Jeroboão, não sei se eu estou errado, era rei em Israel. E Uzias foi um dos melhores reis que Judá teve, que aquele povo teve depois de Salomão. Porque Uzias foi um bom rei, ele foi alguém que de fato governou com excelência. Em algum texto que eu não lembro se eu anotei, diz que Uzias era reto aos olhos do Senhor. Então Uzias foi alguém que inovou o exército, foi alguém que governou muito bem na quesito finanças, no quesito da organização do governo que aquele povo precisava. Então Uzias gerou um entendimento dentro dele sobre governo, e ele fez isso com muita excelência. Até que em um momento, eu acho que eu anotei isso em 2 Crônicas, capítulo 26, Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor. É isso mesmo. Mas até o momento em que ele tem o seu reinado manchado, ofuscado, pela vaidade que ele deixou entrar no seu coração, por saber e ter o reconhecimento de um povo que o honrava e reconhecia por alguém que governava muito bem. Então a vaidade tomou conta do coração de Uzias, e isso começou a afastar do Senhor, e querendo ou não refletir no seu governo, refletir naquilo que ele vinha fazendo, mesmo que por muito tempo reto aos olhos do Senhor, mesmo que muito tempo governando muito bem. Então, Uzias deixa a vaidade, por causa da sua boa fama, das conquistas do seu reinado, deixa a vaidade entrar no seu coração e manchar a boa reputação e o legado em que ele estava construindo. E esse foi o momento em que aconteceu a queda do rei Uzias, onde Deus o colocou numa situação de enfermidade de uma lepra, até chegarmos aqui no texto, onde em Isaías 6, Isaías vai na verdade relatar sobre uma visão que ele teve, mas é interessante que ele começa falando no ano em que morreu o rei Uzias. E é interessante que a Bíblia, que foi inspirada por Deus para nós, escrita por homens, fez a questão de mencionar que no ano em que morreu o rei Uzias, via o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E talvez o texto poderia não ter mencionado isso, talvez não poderia ter uma ligação cronológica de quando foi exatamente que Isaías teve essa revelação ou essa visão, e a partir disso o entendimento. Porque Isaías 6 não é somente uma visão que Isaías teve após a morte do rei Uzias. Isaías 6 não é somente um texto lindo em que ele viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, os serafins cantando santo, uns com asas que cobriam seu rosto, e assim sucessivamente, como o texto narra. Não foi somente uma visão, mas foi um chamado para Isaías. Foi uma mensagem entregue do Senhor para Isaías, para ele entender quem ele precisava ser e o profeta que ele precisava ser para aquele tempo e para aquele povo. Muito além disso, ou somente do que uma visão que Isaías teve lá narrada no capítulo 6. Na verdade, Deus aponta o ministério de Isaías. Deus aponta para onde o ministério de Isaías deveria ir, deveria caminhar, deveria apontar. Então, quando Isaías usa essa expressão para falar da visão que ele teve, e ele diz: no ano da morte, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. E a palavra vi aqui, ela significa muito mais do que apenas ver. Ela envolve examinar, contemplar, perceber, admirar, considerar, olhar intencionalmente, dar atenção.
Então significa que Isaías não estava andando no centro de Nova Iguaçu e ele viu. Significa, e como tem outros textos que eu iria citar, mas não vou citar sobre ver, porque não temos tempo para isso, em muitos textos que a Bíblia nos aponta a palavra ver, é muito mais do que estou aqui, olhei, vi o David e voltei. É muito mais do que somente ver, mas é o ato de contemplar, de dar atenção, de olhar intencionalmente. E foi isso que aconteceu com Isaías. Significa que Isaías não estava passando e viu. Significa que Isaías parou para ver. Significa que muito provavelmente, eu não posso confirmar isso porque o texto não diz e eu não quero feri-lo, porque senão daqui a pouco quando eu descer os mestres vêm me bater e eu não quero fazer isso. Mas muito provavelmente Isaías estava em um momento de contemplação. Muito provavelmente Isaías estava em um momento de secreto. Muito provavelmente Isaías estava num momento reservado. Isso nos aponta para algo interessante, porque nós temos o nosso momento de secreto. Não quero falar que você tem que ter isso, aquilo que você já sabe, hoje não é dia disso. Nós temos o nosso momento de secreto, nós temos o nosso momento de devocional, nós temos o nosso momento de entrega e intimidade com o Senhor, quando a gente entra e fecha a porta do nosso quarto. Nós temos, mas será que nós realmente estamos parando para ver como Isaías viu? Será que realmente estamos parando no momento de entrega, num momento de devoção para contemplar aquilo que de fato o Senhor tem para comunicar nesse tempo? E eu não falo somente com os profetas da casa, mas eu falo com você que quer sair daqui com uma palavra de destino e transformação para a tua vida. Será que nós estamos dando a devida atenção aos nossos momentos de encontro com Ele? Porque não pode ser só um encontro. Eu sei que às vezes nós vamos para o lugar do encontro pela disciplina de ter que estar lá, porque nós sabemos que não podemos negligenciar. Mas até quando você vai empurrar com a barriga e o teu momento de secreto, até quando você vai negociar o momento de contemplar e ver aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida? Porque estar nesse lugar não significa que você vai ver como Isaías viu. Porque estar exposto como estamos, você que é da CPRV ou visita ou é de outra igreja, estar exposto a um ambiente como esse não significa que vai transformar a tua vida. Muito pelo contrário. O que a gente muito vê nas igrejas daqui, todo por aí, não é só em Belfort Roxo, não é só em Nova Iguaçu, mas em todo canto, são pessoas que estão aqui se expondo a esse nível de palavra, de conhecimento, de presença, de instrução, e a vida não sai do lugar. Porque não tem entrado no secreto, de fato, com a perspectiva de ver como Isaías viu. Que não é parar, olhar e sair. É parar para ver, atento àquilo que Deus tem para fazer. E para direcionar. Então é desse contexto que eu estou falando. Então, a exposição a um ambiente não é uma regra da transformação, mas sim a entrega. A Laura, por um tempo atrás desse aí, ela teve umas feridinhas na perna por causa de uma bactéria e começava a abrir, coça muito, e criança coça muito, né? Ela não sabe que igual a gente que não pode coçar, a gente faz assim, dá uma esfregada, bate, ignora, joga água, vai fazer outra coisa para esquecer, e a criança fica coçando, e aquilo ali começou a abrir na perna dela em vários lugares, e a gente foi no médico, tudo mais, aquela coisa, toma antibiótico e tal, e a gente começou antes de ir no médico, né? Porque às vezes a gente tenta, né? Tem um monte de médico, vovô, pisa, que pode, né, ajudar, e a gente vai, passa pomada que um deu, o outro que o outro falou, e a gente vai tentando até que não, tem que ir no médico. E a gente estava expondo a pele e os machucados da Laura a essas pomadas. E mesmo assim não estava curando. Compra uma pomada, compra outra pomada, passa, dá banho do quê? Sabonete de aroeira, aleluia. Não sei se é simpatia, mas dizem que dá certo, parece que deu. E faz tal coisa aí com aquele negócio roxo, permanganato, dá banho de permanganato e faz, e não estava adiantando. Ela estava sendo exposta a diversos medicamentos, a pele dela, a ferida dela estava sendo exposta, e mesmo assim não estava adiantando. Só adiantou quando com o direcionamento do médico falou, tem que tomar antibiótico tal, na dose tal, por tantas horas tal, e dia tal e tal. Ela tomou, tiro e queda, curou. Diminuiu, curou.
Então isso significa que estar exposto a um ambiente não significa que você vai ser transformado por ele. Estar exposto ao ambiente é uma oportunidade que Deus está te dando, mais uma vez, talvez como hoje, a ter a sua vida mudada e ter uma visão, talvez não tão grande. Eu nem quero chegar a isso porque o que Isaías viu foi grande demais, mas ter uma visão sobre Deus hoje, de fato, que vai transformar e mudar a sua vida. Então estar exposto a um ambiente não vai. Se você acha que vir à igreja e se expor a esse ambiente vai mudar a tua vida, não vai. Você precisa fazer um pouco mais. Você precisa abrir a tua mente, você precisa ter entendimento, você precisa se lançar no lugar do encontro, de fato querendo ouvir o que o Senhor tinha para falar. Porque Isaías não foi para o lugar do encontro querendo dizer o que Deus tinha que fazer com aquele povo. Isaías não foi para o lugar do encontro querendo dizer: Deus, o rei Uzias morreu, as coisas não estão legais, o povo não está caminhando bem, eu acredito que o Senhor tem que fazer isso, isso e isso. Isaías não foi para o lugar do encontro querendo dizer o que Deus tinha que fazer naquele tempo. Isaías foi para o lugar do encontro querendo ouvir de Deus o que ele tinha para aquele tempo. Parar para ouvir é importante quando se está precisando de destino. Parar para ouvir é importante quando se está precisando de destino. Então vai uma palavra para você que hoje olha para dentro de si, para a tua alma, para o teu coração, para a tua mente, para o teu corpo, para a tua vida, para a tua casa, para as esferas da tua vida. Se você precisa de uma palavra de destino em alguma parte ou toda ela, para ouvir num ambiente em que você está se expondo. Porque é onde a gente erra muito. É ser levados e condicionados a algumas situações onde a gente está sempre querendo chegar na presença de Deus, explicando para Ele o que ele tem que fazer. Deus, surgiu um problema tal aqui e eu preciso fazer isso para resolver. Eu preciso fazer aquilo para resolver. Eu preciso que o Senhor me dê ajuda tal para resolver. E Deus está olhando lá de cima falando assim: meu filho, fui eu que dei o problema, quem tem a resolução sou eu. Por que você está querendo resolver aquilo que você tinha que parar para ouvir a direção para ser resolvido? Até quando você vai para esse lugar de encontro com Ele, querendo dar dicas e ajudar a Deus? Não se ajuda a Deus, não tem como dar dica para aquele que nos criou e move todas as coisas. Eu não tenho como parar hoje para dar uma dica para Deus de como Ele vai fazer o meu ministério fluir, quando na verdade Ele já me separou e me mostrou, me separou ao ministério desde o ventre. Eu não tenho como chegar para Deus no meu secreto, no momento que eu posso estar mais íntimo com Ele e querer dizer para Ele como Ele tem que fazer. Porque se fosse assim, talvez nem aqui eu estaria hoje. Porque no nosso processo, na nossa caminhada, a gente vai amadurecendo. E dentro das coisas que eu vivi, talvez eu teria direcionado Deus em muitos anos da minha vida de forma diferente. Em 2019, quando eu saí do Rio de Janeiro, saí de dentro de casa, peguei a minha mala, arrumei, coloquei o meu teclado dentro dela, fui para o aeroporto para viajar para Manaus. Eu estava indo para tocar para uma igreja, para um povo, para um público, para os jovens, para ser canal de Deus na vida deles. Quando na verdade Deus estava me direcionando e me plantando para um novo tempo, numa nova terra, para um propósito novo que Ele tinha comigo. Então se eu quisesse parar para ajudar Deus, eu diria: Senhor, eu quero ser um missionário teu, me direciona para Orlando. Me planta em Orlando para ser um missionário integral. Mas no meu momento eu disse com Deus: Senhor, eu preciso ouvir o que o Senhor tem com a direção. E falávamos sobre isso hoje na escola ministerial mais cedo. Na maioria das vezes, ou não sei se na maioria, eu não posso dizer dessa forma, mas em muitos casos, alguns, vários, Deus usa situações da nossa vida que a gente não entende, que a gente acha que não é para ir, que a gente acha que não é o caminho, para nos moldar, para nos direcionar, para nos apontar para o destino certo. Porque a gente quer, os 5 ministérios a gente está falando já há 4 anos. Eu entendo que o meu ministério é de pastor. A gente acha que é só sobre estudar a palavra para ter uma boa oratória e esperar a hora do pastor chamar a gente aqui em cima para ser consagrado. Mas é muito mais do que isso. A caminhada é muito maior do que isso. No caminho para essa separação, Deus vai nos direcionar de algumas formas.
E algumas vezes não vai ser da forma que eu achava que deveria. Em alguns casos eu vou estar olhando para um lado, como aquele povo no deserto, guiado pela nuvem, eu olhava e falava, eu acho que a gente vai para ali dessa vez, e a nuvem ia para o outro lado. É da mesma forma na nossa caminhada com Deus, quando estamos dispostos a de fato ter uma visão clara, ver e contemplar como Isaías viu, para de fato seguir uma nuvem, um destino e um propósito que Ele tem para a nossa vida. Então muitas vezes a gente está olhando para um lugar, a gente está olhando para uma posição, a gente está olhando para um título, a gente está olhando para uma situação, a gente está olhando para um reconhecimento que a gente acha que vai vir e Deus está querendo nos direcionar por outro caminho, porque o tempo é dele e Ele faz como quer. O me Deus, o que era aquilo que Ele pegou para esfarelar aqui? Oi? Batata palha. Ele pegou aqui a batata palha para esfarelar, para falar, você, varão, aqui, ó. E às vezes a gente acha que a caminhada com Deus, a direção para o nosso propósito, para o nosso destino, é o holofote, é estar à frente, é a liderança, é fazer. A gente acha que o destino, o propósito, a vontade dele para a nossa vida é entrar na frente da situação para agir e não deixar que Ele faça. É entrar na frente de uma situação para querer resolver mais do que Deus. E aí Ele está dizendo, meu filho, você só tem que parar para ver. Em Isaías 29:13, o versículo diz, precisa colocar no telão, não preciso. Eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Ou seja, aquele povo entrava na presença do Eterno para dizer o que o Eterno precisava fazer. Ou seja, aquele povo entrava na presença do Eterno para falar para agir sobre regras. Aquele povo entrava na presença do Eterno querendo dizer o que Deus queria fazer, mas na verdade aquilo que saía da boca deles não era aquilo que deveria sair da boca e do coração de Deus. Não é aquilo que estava saindo da boca e do coração de Deus. E até quando você vai ficar mentindo para Deus? Entrando aqui ou em qualquer outra porta, querendo dizer o que Ele tem que fazer e como Ele tem que fazer? Até quando os seus lábios vão proferir palavras vãs? Até quando a sua adoração vai ser vazia? Porque você ainda não entendeu, você ainda não contemplou, você ainda não viu. Até quando? Olha para a tua vida, quantos anos de crente você tem? Quantos anos você visita uma santa casa como essa? Quantos anos você se expõe a ambientes como esse? E você ainda olha para as esferas da tua vida e você não vê solução, você não vê direcionamento, você vê morte, você vê desorganização, você vê desgoverno. Até quando você vai empurrar aqui com a barriga aquilo que você hoje precisa parar para ver e contemplar? Algumas vezes Deus usa as situações difíceis para nos colocar na direção do nosso propósito e do nosso destino. E por isso Isaías fala no versículo 1 do capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias. Essa frase, mesmo que simples, aponta para um tempo em que Judá estava vivendo. Aponta para um tempo em que aquela nação, aquele povo estava vivendo. Aponta para um tempo em que um rei ou um governo que até certo momento estava sendo muito bom, mas depois deixou de ser reto aos olhos do Senhor. Então quando Isaías fala no ano em que morreu o rei Uzias, e aí ele fala, e ele declara, ele fala sobre a visão que ele teve, na verdade está apontando
é Deus usando o momento em que Judá estava vivendo, que não era um momento fácil, era um momento delicado, para apontar o propósito e o destino do profeta Isaías, do ministério do profeta Isaías. Então Deus usa a morte de alguém, e o Mateus Duque pregou isso aqui, quando eu não lembro, não sei se foi nos 12 dias ou na festa, mas acho que foi nos 12 dias, e Mateus Duque é Mateus Duque, né? Encerrou o assunto, ok. E ele só leu o versículo 1 e o Igor falou, como assim, só? É porque não é só. Ele falou, não é possível. Eu falei, é possível. Acompanha. Então Deus usa esse tempo para revelar uma visão para Isaías, mas muito mais do que uma visão, um propósito estabelecido, um destino claro. O governo de Uzias, o reinado, por ter sido muito bom, por ele ter construído algo sólido, por ele ter construído algo relevante e organizado, era um governo que era um símbolo de segurança para aquele povo, para Judá. Era um tempo em que eles viam algo sólido, eles viam algo seguro, eles viam no governo de Uzias um governo firmado. Então, quando Uzias morre, se instala uma dúvida no coração daquele povo. Como vai ser daqui para frente? O que vai acontecer agora? Só que na verdade aquele povo já estava vivendo o reflexo do desgoverno de Uzias, quando ele começa a deixar a vaidade entrar no coração dele. Na verdade aquele povo já estava vivendo os lábios impuros. Na verdade aquele povo já estava vivendo a vaidade no coração deles, como o rei deles estava vivendo. Então o povo estava sendo reflexo do então desgoverno de Uzias, confiando num governo terreno, lançando a sua segurança num governo terreno. E aí, para Deus acordar um povo, ele mata Uzias. Para Deus restaurar um povo, ele mata um rei. Para Deus restaurar um tempo novo, ele mata um rei. Para Deus restaurar Judá, para Deus colocar de novo aquele povo onde precisava, Deus mata o rei e levanta um profeta. Então o que Deus vai fazer na minha e na tua vida nessa noite é matar alguma coisa dentro de você, para levantar um tempo de movimento e alinhamento profético, para de fato você mudar a história da tua vida e parar de viver em círculos achando que isso é normal, quando na verdade Deus já está há muito tempo te apontando para um tempo novo e você simplesmente está parando para ver, mas não para contemplar. Então, isso que eu estou falando tem a ver com alinhamento. O que Deus queria trazer para aquele povo, naquele momento em que o rei Uzias morre, era um tempo de alinhamento para aquele povo. Era um tempo de alinhamento para Judá. E aí, para alinhar um povo, Deus coloca um profeta em movimento. E aí você olha para a tua vida, para a tua casa, para a tua situação, para aquilo que te cerca. Você vê algo que precisa ser alinhado? Então, ele está querendo te colocar em movimento nessa área. Na visão que Isaías teve no capítulo 6, Deus dá a missão de Isaías, Deus dá o propósito dele e o coloca em movimento. Deus está te convocando para sair do lugar que você está. Deus está te convocando para mudar o teu entendimento. Deus está te convocando para mudar a tua rota. Deus está te convocando para entrar no secreto com Ele com uma percepção diferente de secreto. Deus está te convocando a olhar essa situação diferente. Porque o povo olhava para a situação de desgoverno e o povo só conseguia ver instabilidade terrena. Quando Isaías tem uma visão e na verdade ele vê o contrário. Ele vê uma segurança, uma estabilidade que vem do céu, mas acompanhado de um tempo de alinhamento, reconstrução, restauração e arrependimento. E é aí que a nossa vida se enrola. A gente olha para as áreas e esferas da nossa vida e a gente quer uma confiança, a gente quer uma segurança, a gente quer uma garantia de algo terreno para resolver alguma coisa que fugiu do nosso controle. Quando Deus está falando, eu estou te colocando, ou eu estou usando alguém que está em movimento
para te levar para um tempo de alinhamento, reconstrução, transformação. E é isso que Deus estava fazendo com aquele povo. Então nós estamos falando de alinhamento, que era o que aquele povo estava precisando. Nós estamos falando de movimento, que era aquilo que o Senhor estava fazendo com o profeta Isaías naquele momento. E nós estamos falando de um tempo e de um mover profético, que era aquilo que aquele povo precisava viver naquele momento. Agora, até quando você vai colecionar profecias? Essa foi a frase que Deus bradou no meu coração antes de tudo isso. Até quando você vai colecionar profecias? Porque se eu chamar alguns de vocês aqui na frente, você que já tem mais tempo de igreja, a irmã Doquinha, Joaninha, Mariazinha, o irmão Zé, a irmãzinha, o irmão, o profeta, o pastor, o fulano já revelou, já falou, já fez, Deus já fez promessa, mas você só está colecionando. Por que você olha para trás, o tempo passa e você não vê acontecer? Você quer ser um colecionador de profecias ou um construtor de legado? Você quer ser um colecionador de promessas ou agente que vai realizar? Até quando você vai ser só um potencial? Você é uma potência na mão do Senhor. Você sabe disso, né? É sempre assim, acompanhado. Você sabe disso. Tá falando por quê então? Ah, dormir, pô. É de revelamento para outro lugar. Aqui não. Daniel, eu sei o que Deus falou ao meu respeito. Ele prometeu, ele falou, ele vai cumprir. Ele vai fazer show. Está colecionando por quê? Porque você sabe de tudo o que ele falou, mas você não para contemplar e ouvi-lo. E quando para é para pedir e ajudar a Deus e direcionar a Deus. Faz assim, faz assado. Eu preciso que seja assim. Você não precisa de nada. Você precisa fechar a tua boca e ouvir o que ele tem para você, para direcionar a tua vida. Maurício, ela falou aqui, até quando você vai engordar na profecia? Você está gordinho de profecia. Você está colecionando. E você é só um potencial. Você é só um cara, você é só uma vida cheia do que Deus vai fazer, do que Deus pode fazer, do eis que vejo em você. Eu te via. Deus te colocará, Deus vai te levar. Você é só mais um no meio de uma multidão cheia de profecia, revelamento e promessas. Até quando você vai deixar de ser esse potencial para de fato ser uma realidade em Deus? Quando Isaías para no capítulo 6 para contemplar e de fato ter uma visão, uma revelação daquilo que o Senhor tinha para aquele momento, ele estava dizendo sim para o ministério dele. Ele estava dizendo sim para aquilo que Deus tinha para fazer naquele tempo, para aquele povo. Deus está esperando o teu sim para fazer algo na tua vida. Deus está esperando o teu sim para fazer algo para um povo que está em volta de você. Deus estava esperando o meu sim para fazer algo nesse lugar. E se eu digo não, Ele ia levantar outro para fazer. Isaías se coloca em movimento. Mas nós temos dificuldade de sair do lugar em que estamos. Nós temos dificuldade em deletar algumas coisas da nossa vida. Nós temos dificuldade em deixar certas garantias para trás, certas seguranças para trás, para encarar um tempo novo que Deus já está nos apontando há muito tempo. E a gente quer ter tudo na nossa mão, a gente quer ter o controle de tudo, e ainda assim a gente quer ser um grande profeta na mão de Deus. Ainda assim eu quero ser uma promessa, um potencial na mão de Deus. Enquanto você não soltar as garantias que você tem, Deus não vai cumprir as promessas que Ele fez sobre você. Você não é só uma voz bonita para esse tempo, você é uma palavra profética para esse tempo. Você não é só um tocador bonito para esse tempo. Você é uma palavra profética que gera mesa na vida para esse tempo. Até quando nós vamos ouvir Deus falar do que tem para fazer nesse altar e ficar colecionando profecias?
e de fato não vamos colocar em ação e dizer: Deus, eu preciso ter a visão que Isaías teve. Eu estou vendo um povo perecendo, eu estou vendo a morte de algo, eu estou vendo a morte de alguém, eu estou vendo que alguma coisa precisa acontecer e eu estou aqui parado. Eu não tenho o que fazer para te ajudar, eu não tenho o que falar para o Senhor o que tem que fazer. Eu estou aqui para ouvir e ter a revelação do que o Senhor tem. Se coloca de pé comigo. Tudo bem se você quiser continuar no lugar que você está, você vai ser salvo. Você já aceitou Jesus? Você já experimentou da graça? Você já entendeu que a cruz foi para te remir, para te lavar dos teus pecados? Você já entendeu isso? Se você ainda não entendeu isso, se você ainda não entendeu, se você ainda não aceitou esse Cristo, se você ainda não deu sim a esse momento em que você olha para a cruz e entende que você não vale um mísero centavo, e a cruz foi um símbolo de amor através do sacrifício de Jesus nela, para nos lavar dos nossos pecados e ter transformação. Se você ainda não teve esse entendimento e essa aceitação, esse é o momento. Já deixo o convite aqui, você pode vir agora ou até o final do culto. Ou você que já viveu esse momento, mas por um momento se descuidou, foi para o lugar de secreto querendo ensinar Deus como faz e não parou para ouvir a revelação que Ele tinha para a tua vida. E hoje você não tem vivido a plenitude da vontade de Deus e você quer se reconciliar. O meu convite também já está feito para você. Pode vir para o altar, não tenha medo, um servo vai te acompanhar. Mas para você, salvo, e para você também que ainda não aceitou e não salvo, se você quiser continuar vivendo nessa condição, tá tudo bem, não tem problema. Só que o intuito dessa mensagem, e na verdade, intencionalmente, a direção de Deus para a CPRV é colocar pessoas em movimento. Como o Alex tem falado, é tirar pessoas do ponto A para o ponto B. E nós não vamos ficar aqui só movimentando, só fazendo movimentos sem o profético. Nós não vamos ficar aqui somente fazendo movimentos sem alinhamento, porque isso não te gera vida, consequentemente isso não gera vida na vida do outro. Então essa é a palavra da CPRV e para sempre vai ser, porque a CPRV foi chamada para ser igreja e não para ser clube. Se você quer um restaurante onde você entra, pede o cardápio para você escolher o que você quer de Deus no dia chamado hoje, 16 de março, você pode procurar outra igreja no próximo domingo, porque aqui você não escolhe o cardápio, aqui você para como Isaías fez, para contemplar e entender dele aquilo que ele tem para você. Isso é CPRV, compromisso com propósito. A salvação é muito importante, óbvio, a gente prega isso. Mas depois de salvo, o nosso compromisso é te apontar para o teu lugar de destino, de propósito. É fazer você sair dessa vida, desculpa a expressão, miserável, que não muda e você acha que está tudo bem, está normal. Você não sai do lugar, você não sonha, você não tem uma perspectiva nova. Nada acontece, você vive em ciclos, a tristeza está sempre te rondando, a angústia está sempre sobre os teus ombros, as noites em claro estão sempre sobre você, as mágoas estão sempre apontando no teu coração, o rancor está sempre te rodeando, a dor está sempre dançando em volta de você, da tua cabeça, e mesmo assim você não consegue, exposto a uma palavra como essa, a um ambiente como esse, a uma mesa como essa, entregar a sua vida para de fato ver a revelação como Isaías viu.